Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, E a porção do Shabbat Berit Shalom. Hadashah é 26:36 a 46. Nós vamos comentar sobre a porção do Berit Hadashah. E ela começa com Yeshua em um lugar muito significativo. Veja lá em Mateus 26:36. Então foi Yeshua com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Yeshua orava constantemente, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem dificuldade é orar, né? A maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande em orar. A pessoa vai conversar com alguém e às vezes vai conversar com um amigo e despeja tudo aquele amigo. Só que o amigo não pode fazer nada por você. Por que que Yeshua falou: vai no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Pai que está em secreto e Ele te recompensará. Ele quer que tu fale tudo isso que está dentro de você, a sua angústia, não é? Você tem coragem de falar com um amigo, mas não tem coragem de falar com Deus, com o Pai, que pode fazer todas as coisas, tá bom? Nós precisamos mudar muito. Precisamos aprender a orar como Yeshua. Quando Yeshua vai ali no Getsemane, tudo o que Yeshua faz é carregar de propósito, né? Eu acho que Yeshua não fez nada que não tenha algum propósito. Ele não dá um passo sequer por acaso. Ele não vai em algum lugar à toa. Tudo tem propósito. E é por isso que eu quero direcionar sua atenção para este lugar. No português, Getsemane é só mais um nome na realidade, né? E sem sentido, no português não tem sentido. Porém, no hebraico é diferente, tem um sentido. No hebraico, o lugar se chama Gat Shemanim, um pouco diferente do que colocaram no português. É Gat Shemanim, que significa lugar de azeite, não é? E isso faz sentido porque o local era um olival no Monte das Oliveiras, onde havia prensas usadas para extrair o azeite. Então, no português fica sem sentido, mas no hebraico a gente começa a ter uma clareza maior. Yeshua escolhe estar em Gat Shemanim porque ali ele seria prensado, não é? Igual azeitona, né? Emocionalmente, espiritualmente e depois fisicamente. Iniciando o seu sofrimento que culminaria lá na cruz, na crucificação, não é? Então, a partir daquele momento, ele já entra nesse processo de sofrimento. Tanto é que Yeshua chama 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para ajudá-lo em oração. Olha que interessante, Yeshua pede ajuda. Você já prestou atenção nisso? O Filho do Deus Altíssimo pede uma ajuda. Às vezes, quando a gente está em angústia, em algum tipo de desespero, a gente pede alguém, não pede? Ajuda, pelo menos. Yeshua é humano e ele pediu ajuda. Ele levou os 3 discípulos que eram mais íntimos dele. Mas Rafael levou os discípulos para ele derramar aquela angústia sobre os discípulos? Não. Ele levou para que os discípulos ajudassem ele em oração. Não foi? Os 3 são Pedro, Tiago e João. Yeshua queria que eles ajudassem ele em oração. Veja, em Mateus 26:36, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de
Zebedeu, que em hebraico é Zevadia, né? Não é Zebedeu, não sei, estranho esse nome, né? É Zevadia. Começou a entristecer-se e a quê? Angustiar. Yeshua estava triste e angustiado. Quem já ficou triste aqui? Todo mundo. E angustiado? Também. Yeshua estava triste e angustiado. Yeshua aqui externa seu sentimento de medo, de tristeza, de angústia e aflição, sabendo que enfrentará, neste momento, traição, abandono e morte na cruz. Os, o- os que eram mais íntimos dele, os discípulos, os três, ficaram, Pedro, Tiago e João. Pedro foi o primeiro a cair fora. Yeshua sabe disso, Yeshua é humano e ele está sentindo, por isso, tristeza e angústia. E ele confessa a Pedro, Tiago e João a sua profunda tristeza ao chegar neste momento crucial de sua vida. Veja em Mateus 26, 38. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Fica aqui e ora comigo. Ajuda-me em oração, porque a minha alma está triste até a morte. A expressão triste até a morte significa uma dor emocional tão profunda que poderia levar alguém à morte, só com aquele sentimento que ele estava tendo de angústia. É uma tristeza esmagadora que mostra a plena humanidade de Yeshua. Essa frase só pode ser dita por alguém com uma alma humana real, reforçando que Yeshua não era apenas divino, mas também plenamente humano, capaz de sentir angústia, medo, sofrimento, exatamente como você. Você já parou para pensar nisso? Exatamente como nós. Yeshua sentia medo, sentia angústia e tristeza. Era um momento difícil na existência de Yeshua, porque ele foi introduzido na terra, nascido de mulher, adquiriu um corpo como o nosso, emoções como as nossas. Ele passou por todo aquele processo de nascimento, de crescimento humano que nós temos. E eu me lembro que quando ele é batizado com Ruach HaKodesh, o Espírito leva ao deserto para ser tentado. O diabo vai tentá-lo. O diabo não vai tentá-lo como filho de Deus, mas como filho do homem. Às vezes, quando eu leio ali o diabo tentando Yeshua, que ele leva ao pináculo do templo e diz: lança-te daqui, porque está escrito que ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito, e eles te segurarão pelas mãos, e nenhum mal te acontecerá. Aquilo ali para mim era um espírito de suicídio. Você imagina? Você já viu pessoa quando está com espírito de suicídio? Yeshua passou por isso. Ele passou por isso. Mas ele venceu o espírito de suicídio. Como que ele venceu? Com a palavra. O homem, às vezes, dá remédio para a pessoa que está com espírito de suicídio, adormece aquela pessoa, mas o espírito não vai embora. Mas Yeshua falou que não tentarás, também está escrito, não tentará
Senhor teu Deus. Venceu. Venceu pela palavra. Então, Yeshua passou pelos mesmos problemas que nós passamos emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Yeshua suava como nós. Yeshua tinha necessidade fisiológica como as nossas. Yeshua tinha sede, tinha fome, cansava, entristecia, se alegrava. Eu não sei se nas escrituras está dizendo Yeshua está rindo, mas Yeshua também ria, chorava, lamentou. Ele era 100% homem como nós. Interessante. Yeshua avisa os 3 discípulos que vai se afastar um pouco para orar ao Pai. Veja em Mateus 26:39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Olha a posição de Yeshua. Qual é a posição dele, gente? Qual é a posição do Filho do Deus Altíssimo para falar com o Pai? Qual foi a posição dele? Tem gente que tem vergonha de fazer isso. Tem gente que só ajoelha. Ele, além de estar ajoelhado, ele colocou a face dele no pó. Será que ele estava preocupado se ia sujar a testa dele? Olha a posição dele, ó, com o rosto em terra, e orou dizendo: meu Pai. Ele está falando com ele mesmo, tá? Ele está falando com alguém, né? Meu Pai, se é possível. Ele não está dando uma ordem. Ele está falando, se for possível, Pai, passe de mim este cálice. Que cálice é esse? É o sofrimento que ele ia passar. Cálice fala do juízo de Deus. Ele ia beber o cálice do juízo que deveria cair sobre nós. Ele está dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aí ele diz assim, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu não sei se você prestou atenção como Yeshua está orando por Pai, prostrado com o rosto em terra. Quantos de nós faz isso? Hein? Quantos? Yeshua em oração, por sua vontade, pede ao Pai que ele não passe por este grande sofrimento. Ele pede. A vontade de Yeshua, neste momento, ela não está alinhada à vontade do Pai. Ele está dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse sofrimento que eu tenho que passar. Mas ele cuidadosamente acrescenta, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu posso dizer a você que Yeshua ensina o que vive e vive o que ensina. Você prestou atenção? Yeshua ensina o que vive e vive o que ensina. Pois ele já havia ensinado as multidões a colocarem a vontade do Pai acima de nossa vontade, ou alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. Veja em Mateus 6, de 9 a 10. Portanto, vós orarei assim, Pai nosso que estás no céu, Avinu Sheba Shamayim, santificado seja teu nome. Ó, nós precisamos santificar o nome Yud, que é o nome de nosso Pai.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do Pai tem que ser feita no céu e na terra. Yeshua orou e voltou aos discípulos e os encontrou fazendo o quê? Dormindo. A carne é fraca, né? Veja em Mateus 26:40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes velar comigo? Interessante. A gente precisa prestar atenção. Yeshua não os chamou para orar com ele, porque ele se afastou deles para orar, mas pediu para eles ficarem em espírito de oração, alertas, vigilantes. E eles vigiaram? Dormiram. Quantos de nós está dormindo? Estamos dormindo dentro das congregações. Quantos estão vigiando? Quantos estão orando? Quantos estão colocando o rosto no pó para orar? Yeshua, com clareza, expressa tristeza pela falta de apoio dos amigos mais próximos, porque aqueles 3 discípulos eram os mais próximos, mas nem aqueles mais próximos, aquele cujo qual Yeshua levou para vários lugares, ensinou ali, deu a mão a eles, andou com eles, nem eles puderam vigiar com Yeshua. Que coisa, hein, gente? Talvez nós estejamos agindo da mesma maneira. Talvez estejamos até indiferentes às coisas que estão acontecendo no reino espiritual. Às vezes só oramos quando sentamos na mesa com aquele prato cheio, fechamos os olhos. Ó Pai, obrigado em nome de Yeshua, amém. E come. E aí você leva nome de cristão. Mas não é só isso que Deus quer. Deus quer que nós venhamos a vigiar, a orar. Yeshua mostra tristeza. Poxa, nem um pouco, nem por uma hora. Precisamos estar vigilantes. E isso é uma coisa extremamente importante, especialmente em momentos de provação. E naquele período de Yeshua, dos discípulos, naqueles dias, grandes provações estavam chegando e ninguém sabia, só Yeshua. Você imagina, eles andaram 3 anos com Yeshua, acreditaram que Yeshua era o Messias, acreditaram que Yeshua iria sentar no reino, no trono de Davi, mas de repente, é como vem um vento. E isso acontece hoje. Às vezes você está bem tranquilo, mas de repente vem um vento. E aí tu não está vigiando. A Bíblia diz: vigiai e orai. Em momento de provação, naqueles dias, grande vento ia abatê-los. A vigilância espiritual é essencial em tempos de crise. E Yeshua nos revela uma coisa muito importante lá em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, não é provação não, aqui é tentação. Eu preciso estar vigiante e orando. Não é orando só ou vigiando só. Eu preciso orar e ficar o quê? Alerta. Porque senão eu posso cair em. Yeshua foi tentado no deserto, ele caiu?
Então, ele estava o quê? Vigilante. Ele estava vigiando, estava orando no deserto. O diabo veio, mas ele estava vigiando. Tanto é que às vezes nós não estamos vigilantes, aí vem um pensamento esquisito na cabeça da gente, vem ou não vem? Enel conta um testemunho que ela estava passando na ponte, aí vem um pensamento, joga seu carro na parede, né? Ó, nós precisamos estar vigilantes. Às vezes você pensa assim, isso é pensamento bobo, mas é aí que o diabo está entrando. É aí que ele está trazendo sobre você o quê? Tentação. E aí você não está vigiando, não repreende. Yeshua estava vigilante, então ele pegou a palavra e usou. Porque para acabar com isso, só a palavra, só a espada da palavra. E às vezes as pessoas nem estão lendo a Bíblia, anda com a Bíblia debaixo do braço, mas não lê, no coração está vazio. Aí vem o desespero, não tem espada para lutar, não está vigiando. Yeshua falou: vigiai e orai para que não entrei em tentação. Se eu não vigiar e orar, eu entro em tentação. Na verdade, ele diz uma coisa interessante: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O diabo sabe mais do que a gente. Às vezes a gente não tem nem consciência da fraqueza da carne. Temos que vigiar, e uma das razões é porque não sabemos quanto tempo chegará. Nós não sabemos o tempo do fim da nossa existência, sabe? Você não sabe o tempo que o Senhor vai voltar, sabe? Então nós temos que vigiar. Ó, veja em Marcos 13:33, olhai e vigiai, porque não sabei quando chegará o tempo. Tu não sabe, eu não sei, ninguém sabe. Deus pode revelar que tu vai morrer? Pode, mas humanamente nós não sabemos, só se Deus revelar. Você sabe que dia vai voltar Yeshua? Yeshua vai voltar daqui a pouco porque a guerra está assim, porque... Você sabe se isso é verdade? Hã? Você não sabe, meu irmão, você não sabe os tempos. Veja também Mateus 24:48, vigiai, pois, porque não sabei em que dia vem o seu Senhor. Você não sabe o dia da volta de Yeshua, não sabe, não inventa. Tem gente falando aí, Yeshua volta no ano de não sei quanto, no mês tal. É mentira. O Pai não falou para ninguém isso. Nem o Filho sabe, e nem os anjos nos céus. Foi assim que ele disse. E assim que é. Ninguém sabe. Veja também o que Paulo nos ensina lá em Romanos 13, de 10 a 12. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. E isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. Isso é uma verdade. A nossa salvação está muito mais próximo do que no dia em que nós aceitamos Yeshua. É óbvio. Mas você sabe o dia? Não. Então, enquanto nós estamos vivendo, nós temos que aprender a amar uns aos outros. Porque o amor é o cumprimento da lei. Se você ama, você está cumprindo a lei. Veja também 1 Tessalonicenses 5, 6 a 11. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite, não ficam sóbrios. Ó, ele quer que a gente acorde, vigiemos e fiquemos sóbrios. Aí o inimigo trouxe a droga ou o álcool para você não ficar sóbrio. Amém? Mas o Senhor quer você
sóbrio e vigilante. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Yud-Heh-Vav-Heh não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Você lembra? Os discípulos estavam dormindo, mas quem estava ao lado deles? Yeshua. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Yeshua, se você prestar atenção, ele ora mais 2 vezes, num total de 3 vezes. Não sei se você já prestou atenção. Olha só, Mateus 26, 42 a 45. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Agora sim, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Meu irmão, no Getsemane, ou no Gatsemani, às vésperas de sua prisão, Yeshua entra no momento mais intenso da sua vida na terra. A angústia que o envolve é tão profunda que o leva a se afastar para orar. Tem um texto que diz até que ele soa sangue, de tanta angústia que ele tem. Então ele vai buscar o Pai, vai buscar no Pai a força necessária para enfrentar o cálice que se aproxima. É nesse cenário que Mateus registra um detalhe marcante. Yeshua ora 3 vezes. Isso me chamou a atenção. Às vezes a gente lê e não presta atenção. Mas Yeshua, ele vai e ora 3 vezes. E interessante, repetindo essencialmente as mesmas palavras. Ele não muda a oração. Ele ora 3 vezes e repete as mesmas palavras. Essa repetição não é acidental e nem é vazia. Ela revela a profundidade da luta interior que Yeshua está enfrentando. Ele está numa luta, ele está num conflito muito grande. Talvez nós nunca iremos passar por um conflito tão profundo quanto Yeshua estava passando naquele momento, porque a vontade dele não era de beber aquele cálice, mas a vontade do Pai era que ele bebesse aquele cálice. Quando ele vai orar a primeira vez, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice. Na verdade, a vontade de Yeshua não estava naquele momento alinhada à vontade do Pai. E ele precisava alinhar a vontade dele com a vontade do Pai. Ele não está fazendo uma oração mecânica, mas expressando uma dor tão real que precisa voltar ao Pai repetidamente. Cada retorno ao lugar de oração mostra que a batalha não é externa, mas é interna. Uma batalha entre o peso da missão dele e a entrega total à vontade do Pai. Ao repetir a mesma súplica, Yeshua demonstra perseverança. Ele nos ensina que em momento de grande aflição, orar uma vez talvez não vá bastar. A alma precisa insistir
derramar-se, voltar-se ao Pai quantas vezes forem necessária. A repetição não é falta de fé, é profundidade de confiança. É como se cada oração fosse um passo a mais rumo à plena rendição da nossa vontade à vontade do Pai. Ele precisava render a vontade dele à vontade do Pai. Ele estava angustiado, ele estava triste, ele não queria passar por aquilo, a vontade dele não estava ainda alinhada com a vontade do Pai. E a cada momento que ele vai orar, a vontade dele cede um pouco. Até a terceira vez que ele já levanta sem angústia e em paz. Ou seja, ele alinhou a vontade dele à vontade do Pai. Mas há algo ainda mais profundo. A repetição revela um processo de submissão. Em cada oração, Yeshua reafirma: se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ele não está tentando mudar o plano do Pai, mas ele está buscando alinhar seu coração humano à vontade eterna do Pai. Naquele momento, humanamente, ele não estava alinhado com a vontade do Pai. Ele não queria mudar a vontade do Pai, mas ele estava dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E ao mesmo tempo ele fala: mas se não for possível, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Ou seja, a vontade dele ainda não estava humana, totalmente alinhada à vontade do Pai naquele momento, por causa do sofrimento que ele iria passar. Então eu entendi que a cada oração, a vontade dele ia cedendo até se alinhar à vontade do Pai. A cada repetição, a entrega se torna mais completa. Você já tinha meditado nisso, meu irmão? Meditei muito nisso. Né? A cada momento, a rendição se torna mais completa, mais consciente, mais firme. Ao final da terceira oração, a luta interior termina. Yeshua se levanta com a sua vontade alinhada do Pai, com serenidade, e diz lá em Mateus, veja Mateus 26:46, levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegada aquele que me trai. Ele já não está angustiado, ele já não está mais triste, porque ele já venceu, ele já alinhou a vontade dele à vontade do Pai. E às vezes, por pouca coisa, a gente não consegue alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. Às vezes, por bobagem humana, nós ficamos com a nossa vontade e rejeitamos a vontade do Pai. E Yeshua, numa situação muito mais grave, ele lutou e alinhou a sua vontade à vontade do Pai. Gente, achei isso tremendo, achei isso bonito, nobre. Ele não escondeu a tristeza, ele não escondeu do Pai que ele não queria beber aquele cálice. Mas sempre o Pai dizia a ele: você tem que beber, meu filho. Ele falava: então, Pai, seja feita a tua vontade. Eu acho que foi um processo. Na hora que ele levanta na terceira vez, ele já levanta em paz, com a vontade dele, humana, alinhada à vontade do Pai. A decisão dele está tomada, o coração está alinhado, ele está pronto para entregar-se voluntariamente. A repetição das 3 orações marca o processo pelo qual ele passa até alcançar essa plena disposição, este alinhamento da sua vontade com a plena vontade do Pai. Assim, as 3 orações de Yeshua no Getsemane não são apenas um detalhe narrativo, mas uma janela
para o mistério da sua humanidade e da sua obediência ao Pai. Elas revelam que a entrega não acontece de uma vez, mas é construída em passos, lágrimas e perseverança. E mostram que, diante das nossas próprias angústias, o caminho é o mesmo: voltar ao Pai, insistir, confiar e, por fim, descansar na vontade dele, que é perfeita e agradável. Ainda que nos pareça que não é agradável, mas a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. E Yeshua teve dificuldade de alinhar a sua vontade à vontade do Pai, mas ele foi perseverante. Ele orou uma, ele orou duas e ele orou três. E se ele tivesse que orar mais, ele oraria até que a sua vontade estivesse completamente alinhada à vontade do Pai. E foi isso, quando ele levanta ali, ele já levanta sem tristeza, sem angústia, sabendo exatamente o que fazer, porque ele sabia exatamente a vontade do Pai sobre a vida dele. Porque como a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável, com a entrega dele, muitos de nós seríamos salvos. Deus é perfeito. E Yeshua é perfeito. Ele é um homem como nós. Ele é chamado filho do homem, nascido de mulher, debaixo da lei. Ele aprendeu obediência com morte de cruz, com aquilo que sofreu, porque o homem havia desobedecido. O homem não queria obedecer, então ele, na natureza humana, precisava levar a vontade humana à vontade divina. E ele venceu. E às vezes a gente não consegue entender quando ele fala assim: eu venci e vós vencereis. É muito mais profundo do que aquilo que a gente está pensando. Ah, eu venci o diabo, eu venci. Não, você precisa vencer a tua vontade. Você precisa colocar a sua vontade alinhada com a vontade do Pai. Como foi Yeshua. Ainda que você ore uma, duas, três. E Yeshua foi três, talvez nós sejamos quatro, cinco, seis. E quantas necessárias forem, até que a nossa vontade esteja completamente submissa, alinhada à vontade de Yud Revavehe, nosso Pai Celestial. Shabbat Shalom. Não é à toa, né, Yeshua?